Olá, aqui é Robson Araújo do site www.cursoapometria.com e hoje eu trouxe um tema aqui para a gente falar a respeito do esporte, né? Na verdade, a gente pode até colocar um plural aqui, em vez de colocar esporte, esportes, né? A gente tem tantas modalidades que esportes, né? No seu plural vai ficar, com certeza, vai cair muito melhor. E qual é a relação dos esportes com os corpos espirituais, né? Bom, não é todo mundo que tem conhecimento que nós temos corpos espirituais. Talvez no outro vídeo a gente possa explorar a respeito disso e para quem não tem conhecimento entender o que são essas estruturas que nós temos. Mas eu vou partir já do pressuposto que você tem esse conhecimento, tá? Mas não sabe como é que os esportes, né, se eles influenciam, né, e como eles podem influenciar os corpos espirituais, tá? Então, vamos só relembrar aqui, né? Nós temos o nosso corpo físico, tá certo? Que é esse que é a nossa carcaça aqui, tá certo? Depois do nosso corpo físico, nós temos o nosso duplo etérico, tá? Aqui vai aparecer um P, deixa eu fazer. Aqui, ó, vai aparecer um duplo etérico, tá certo? Depois do duplo etérico, nós temos um outro corpo, que é o corpo astral, é o CA, é o corpo astral, né? Então, a forma a gente poder aqui, CA. Depois nós temos o nosso mental inferior, também chamado de mental concreto, que nós chamamos de MI. Depois nós temos o nosso mental superior, ou também chamado de mental abstrato, tá? Que é o MS. Depois nós temos o nosso corpo búdico, né? Onde nós colocamos aqui BU. E por fim, deixa eu arrumar aqui um espaçozinho para nós. Por fim, nós temos o nosso corpo o Atman, tá? Que a gente vai colocar aqui AT, ok? Sendo que o Atman é o nosso espírito, ok? Mas essa é a estrutura tradicional dos corpos espirituais. Existem outros corpos sensitivos aqui, mas essa é a estrutura do centenário, tá? Quando nós fazemos um esporte, normalmente nós estamos aqui influenciando o nosso corpo físico, tá certo? Dependendo do esporte que nós viemos a realizar, a gente vai ter mais elasticidade, a nossa musculatura vai crescer, né? Os nossos ossos vão ficar mais fortes, o nosso todo o sistema cardiovascular, né, representado ali pelo coração, ele vai ficar também mais forte, né? A circulação vai melhorar. Enfim, existe uma série de benefícios que todo mundo que já fez um pouquinho que seja de exercício físico já sentiu, né? Sente essa melhoria no corpo físico. Da mesma forma, quando deixa de fazer esporte, tem uma vida altamente sedentária, também sente, né? Vai fazer uma caminhada, já sente falta de respirar. Se fizer uma palestra, por exemplo, às vezes a pessoa que faz uma palestra, faz uma apresentação, falta para ela ar, né? Então ela fica ofegante, né, na hora de poder falar. Isso falta de disposição. Na verdade, assim, existem muitas influências que são limitantes para nós, né, seres humanos aqui encarnados, quando nós temos uma vida altamente sedentária. E ao mesmo tempo, quando nós temos uma vida onde nós praticamos atividade esportiva, tá? E eu não estou nem dizendo atividade esportiva para competição, estou dizendo atividade esportiva para nossa própria manutenção do nosso corpo, né? Nós também sentimos, por outro lado, os benefícios que eu já citei. Agora, será que isso influencia os corpos espirituais? Ou é somente um benefício para o corpo físico? Então, o que nós aprendemos com a espiritualidade é que, sim, influencia os corpos espirituais muito mais do que nós podemos imaginar, né? Existe um negócio chamado sistema de correspondência. Eu vou até escrever aqui, digitando que vai ficar mais fácil. Sistema de
Opa, correspondência, tá? O que é esse sistema de correspondência? Esse sistema de correspondência diz o seguinte: nós temos estruturas do nosso corpo que possuem correspondência com estruturas energéticas e com órgãos que nós temos, tá? E mais com os nossos corpos espirituais, tá certo? Então, por exemplo, a tradicional medicina chinesa estuda muito essas correspondências, né? Existem correspondências, verdadeiros mapas na nossa orelha, né? Existem verdadeiros mapas nas nossas mãos, nos nossos pés, tá? Então são sistemas de correspondência. Deixa eu ver se consigo pegar uma figura aqui e colocar aqui para vocês. Vou fazer uma mágica. Pronto, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu peguei um sistema de correspondência. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho. Que é de uma orelha, tá certo? Peguei da internet o primeiro desenho que eu encontrei, só para a gente ter um exemplo. Tá vendo? Nós temos aqui o fígado, o pâncreas, o rim, o baço, os pulmões, a boca. Então, existe aqui uma correspondência. Esses pontos, quando eles estão estimulados, por exemplo, através de massagem, através da acupuntura, esses pontos eles vão ativar as energias dos nossos órgãos, das nossas vísceras, dos nossos sistemas, tá certo? Mas assim como tem essa correspondência, né, na nossa orelha, né, no nosso pavilhão, na parte da orelha, nós temos também nas mãos, nós temos nas costas, nós temos no crânio, temos nos pés, tá? Existe todo um sistema. Agora, o que nós aprendemos com a espiritualidade é que cada órgão deste aqui, né, dentro da sua visão energética, ele também tem uma correspondência nos nossos corpos espirituais, tá certo? Por exemplo, o nosso coração ele tem uma correspondência com o nosso corpo astral, que é o corpo das emoções, tá certo? Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que quando você faz uma atividade esportiva, você está fortalecendo todo o seu sistema interno, seus órgãos. E ao fortalecer esses órgãos, você também está fortalecendo o nosso sistema, os nossos corpos espirituais. Mas também não é só isso, não. Quando nós adquirimos energia, essa energia que é adquirida, né, pelo corpo físico, pela realização dos exercícios, ela alimenta o duplo etérico, tá certo? Ela alimenta o duplo etérico. E por sua vez, através de todo um sistema, tá, de chakras, que na verdade se chamam para-chakras, tá? Porque chakra ele está no duplo etérico. E o para-chakra, ele é o chakra do corpo astral. Então, as energias que são absorvidas pelo corpo físico, elas alimentam todo o nosso corpo energético. Aliás, o nosso corpo energético, ele absorve a energia do plana, energias espirituais, e absorve energias do nosso plano físico, tá? Emanadas pela própria Terra, mas também adquiridas através da nossa respiração, da nossa alimentação, e também de exercícios que nós fazemos. Então, através desse sistema de para-chakras, tá certo? Situado aqui entre a nossa tela búdica, que fica entre o nosso duplo etérico e o nosso corpo astral, essas energias chegam e quando elas passam pelo para-chakra, elas já vêm já dentro de um padrão energético espiritual, tá? E vai alimentando esses corpos aqui, ok? Agora, não é só isso. Quando nós fazemos uma atividade esportiva, existe uma série de emoções que estão sendo trabalhadas. Então, todas essas emoções, né, frustrações, felicidades, tudo isso tem um impacto direto com o quê? Com o corpo emocional, que é o corpo astral. Quando nós participamos de um esporte, nós precisamos ativar a nossa inteligência, né? Nós temos todo um conhecimento relativo àquele esporte. E esse conhecimento, através de regras, através das sistematizações que existem, eles influenciam
também o nosso corpo mental inferior. Nós temos que ter vontade, temos que ter determinação, né? Afinal, acordar cedo ou ultrapassar limites, tudo isso envolve vontade, envolve poder mental, envolve concentração, né? Se eu participo de algum tipo de esporte que eu preciso de um conhecimento mais abstrato, calcular distâncias, por exemplo, independente se é um esporte, um atletismo, um esporte de luta, por exemplo, eu tenho que calcular qual é a distância onde eu vou entrar aquele golpe. Então, tudo isso envolve o nosso corpo mental superior, né? As suas faculdades. Assim como, né, todas as questões de memorização envolvem também o nosso corpo búdico, tá? Então, nós temos aqui desde a nossa própria capacidade, tá certo? De manifestação, que a manifesta através dos nossos corpos espirituais. Para quem tem conhecimento dos corpos espirituais, entende melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Mas também nós temos toda uma parte também energética, porque essas energias que nós geramos e que chegam até o nosso corpo físico, né? Elas chegam ao nosso duplo etérico e elas são distribuídas a cada um dos nossos corpos por um sistema de correspondência, tá? Tudo isso, evidentemente, no nosso plano espiritual. Vale dizer o seguinte, o nosso corpo astral, o que é o nosso corpo físico? Nosso corpo físico, ele é uma cópia do corpo astral. Entendem? Olha só que interessante esse ponto. Novamente repetindo, quem tem conhecimentos dos corpos espirituais vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. O nosso corpo astral, ele é o nosso mob. Por ser o nosso mob, o que acontece quando você está treinando? O que acontece quando a sua musculatura, ela cresce? O que acontece quando você tem elasticidade? Aonde que isso está se manifestando? Olha aqui o corpo astral, como modelo organizador biológico, como modelo que vai organizar. Se o corpo astral ele tem essa função, então não é à toa, não é verdade? Não é à toa que ele tem essa função, não é à toa que ele adquire essas propriedades que vão influenciar no corpo físico. Então, se ele tem essas propriedades, é porque algum significado espiritual existe. E é isso que a espiritualidade nos conta, nos diz. Então, o esporte ele tem um impacto muito, muito, muito grande em relação aos nossos corpos espirituais. Não só pela própria alimentação energética, né, de uma camada, vamos dizer assim, física, né, daquilo que nós adquirimos como energia física, uma energia mais condensada, tá? Mas também pela própria correspondência que existe, tá? E tem mais um fator que eu acho que assim, todos os fatores são importantes, né? Mas tem mais um fator que é importante. Na nossa primeira aula do curso de apometria, nós aprendemos quais são as energias que nós utilizamos nos trabalhos apométricos. E tem duas energias que nos chamam muito a atenção. Uma é a energia neuronal e a outra é a energia do corpo físico. Então, a energia neuronal, né, existem várias pesquisas mostrando como a nossa capacidade cognitiva ela se expande à medida que nós praticamos atividades esportivas, esportes, atividade física. Da mesma forma que no campo já da energia física, o quanto o nosso corpo ele é fortalecido, ele fortalece a energia física. Então, mesmo nos trabalhos de apometria, a pessoa que pratica atividade esportiva, ela contribui muito mais com essas duas energias. Agora eu vou contar uma coisa a mais para vocês. Vocês sabem que existe energia psíquica. A energia psíquica ela não tem limite relacionado à física e energia neuronal. A energia psíquica é uma energia que depende principalmente de concentração. E quantas atividades esportivas que nós desenvolvemos que envolvem a nossa concentração, né? Que envolve mesmo a própria fé. Você precisa acreditar em você que você vai atingir aquele objetivo, né? Então, para quem é aluno, né, sabe, vai entender melhor agora
Então, aquelas três energias que nós usamos na apometria, que é energia física, energia neuronal e energia psíquica, elas se expandem muito mais quando nós praticamos atividade esportiva. Então era isso, gente. Eu queria aproveitar, né, que nós estamos vivendo esse momento olímpico. Nós temos aí tanto atletas, né, que se prepararam para viverem, né, num período tão curto de tempo, poderem expressarem ali todo o seu treinamento, desenvolvido muitas vezes ao longo de uma vida, né, numa competição, né? Então, o quanto é importante, independente daqueles que vão se lograr, né, vencedores, campeões, ou que vão ser medalhados, né? O mais importante é o simples fato deles estarem lá competindo, eles já estão de parabéns. Primeiro porque é uma competição que envolve atletas de alto nível, né, que passaram por classificações para chegar até lá, venceram barreiras, venceram dificuldades, venceram também oponentes, né, para que pudessem estar lá. Mas segundo, eles desenvolveram em si mesmo todas essas, vamos dizer assim, todas essas energias que os beneficia e que acabam servindo, né, de inspiração e de exemplo a todos nós. Então, como uma forma de homenageá-los, né, eu gravei esse vídeo de hoje, mas também, né, para incentivar você que desenvolve a sua atividade mediúnica, com os trabalhos de obsessão, com ferramentas que a apometria nos proporciona de auxílio ao próximo, que não deixe de se desenvolver a sua atividade física, de praticar o seu esporte. Então, utilize esse nosso bate-papo de hoje como um grande incentivo, porque ao praticar isso, além de você trazer bem-estar para você mesmo, é uma forma de você ajudar não só a si mesmo, mas ajudar ao próximo. Então, gente, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.